bem com vocês? Eu sou a Carol, do Blog News Cotidiano. Hoje nós vamos falar de uma planta que é simplesmente maravilhosa e está na boca do povo. Já sabem qual é? Muita gente anda me pedindo para falar sobre ela. Então, vamos lá. É ela, a rosa do deserto. Elas não são difíceis de cuidar, mas tem alguns pontos bem específicos e dicas de cuidado que vão ajudar a sua rosa do deserto florescer e permanecer saudável. Mas antes, vem aqui, curte o canal, ativa as notificações, compartilha com as amigas e também acesse o nosso blog que está na descrição desse vídeo, que tem muito conteúdo lá para você. Então, vamos ao guia! A rosa do deserto é nativa da África e Península Arábica. As suas flores e seu caule comum são pontos que são muito apreciados e por isso são plantas super buscadas para a decoração das casas. Seu crescimento é lento e apesar delas crescerem em terrenos abertos e atingirem alturas próximas a pequenas árvores ou arbustos, elas são muito cultivadas em vaso, o que dá uma aparência de um bonsai. Hoje eu vou falar especificamente daquelas cultivadas em vaso, mas saiba que você pode plantar no seu terreno, seguindo as dicas e orientações que vou passar para os cuidados. Como eu falei e o próprio nome já sugere, a rosa do deserto gosta de locais que imitem o seu ambiente natural, ou seja, o deserto. Então, vamos relembrar como é a vida no deserto. Pega um caderno e anota: intensa insolação, muito vento, ou melhor, boa circulação de ar e oxigenação, pouca chuva, baixa umidade. Como você pode ver, ela tem muita similaridade aos cuidados de um cacto, quando estamos falando do local para o seu cultivo. Por isso, para que o caule se mantenha firme e ela floresça, é necessário ao menos 6 horas de exposição ao sol. Então, quer que a sua planta floresça? Sol! E saiba que se você mora em locais mais frios, há mais chances da rosa do deserto entrar em estado de dormência. Mas calma, há formas de fazer ela florescer mesmo assim. Fique aqui até o final do vídeo para ver todas as dicas. E resumindo, para cultivar sua planta, escolha um local com sol, bem iluminado e com uma boa circulação de ar. Se morar em apartamento, coloca ela lá grudada na janela, onde pega mais sol e circula ar. Assim como ela precisa de muito sol e de um habitat que imite o clima do deserto, com baixa umidade e muita oxigenação, vamos então pensar agora nas chuvas. Ela odeia solos encharcados. No deserto, o solo é arenoso, bem drenado, com pouca umidade e chuvas escassas. O bulbo dela é nesse formato justamente porque é uma característica da vegetação da região, que é adaptada justamente para o armazenamento de água. Então, evite encharcar o solo. Só faça a rega após verificar e se certificar que o solo está seco. Inclusive aqui o teste do dedo é o melhor indicador. Coloca o dedo na terra, sente o solo. Tá bem seco? Até o fundo? Então rega. Agora vamos ver qual é o melhor vaso para a sua rosa do deserto e como você deve montar o substrato. Primeiro, o vaso. Escolha um vaso de boca larga, raso, com o maior número possível de furos. O vaso precisa ser nesse formato para que o substrato forme uma estrutura piramidal de sustentação da planta, principalmente de sustentação do caule ou bulbo, ou chamado caudex dessa planta. E precisa ter muito furo embaixo, quase que uma peneira, para evitar o acúmulo da água, beleza? Entenda também que caso você queira que sua planta cresça mais,
o vaso ele precisa ser maior. Mas sempre tenha em mente que o vaso precisa ser proporcional ao tamanho da sua planta. Ou seja, nada de comprar um vaso enorme para uma mudinha. Vai aumentando de vaso e transplantando aos poucos, ok? Conforme ela vai crescendo. Agora, vamos ao substrato. O substrato também é muito importante para evitar que as raízes apodreçam. Assim, sua rosa do deserto permanece saudável, o que facilita a floração. A mistura precisa envolver areia e humus de minhoca. Comece preenchendo o vaso com pedras. Depois, coloque um pouco de areia e humus de minhoca. Por fim, misture 1/3 de substrato de alta drenagem a 2/3 de areia grossa. E uma outra coisa, hoje em dia já existem misturas prontas de substrato específicas para a rosa do deserto. Você as encontra em floriculturas e lojas de jardinagem. A adubação é fundamental, tanto para a floração desta planta, quanto para evitar problemas com pragas. Por exemplo, sua planta está com cochonilhas, falta de cálcio ou excesso de nitrogênio? A questão é que a rosa do deserto precisa de muitos elementos no adubo, especialmente por ser uma planta tão exposta ao sol. Mas precisa também de cautela. Prefira adubos específicos para essa planta, que você também encontra em floriculturas e lojas de jardinagem. Prefira adubos orgânicos, como a farinha de ossos, com repetição a cada 2 meses aproximadamente. E uma planta bem nutrida é uma planta com folhas bem verdes, caudex exuberante e flores. Outra dica importante que ajuda a sua rosa do deserto a florescer é a poda. A poda permite ramificações, mais galhos e mais flores. Sua planta está sem flor? A poda pode ajudar. Para podar, use uma ferramenta limpa e afiada e cicatrize o corte com extrato de própolis. Para cada galho cortado, você vai ter em torno de 2 novas brotações. Então, ela vai alargando. O processo é lento, ok? Tem que ter paciência para as brotações crescerem. Um outro ponto, é recomendado que a poda para as folhagens da planta seja feita em lua minguante. A planta sofre menos, pois os açúcares estão nas raízes. E a lua cheia, ela explode de linda. E para a gente finalizar, mais uma informação importante. A seiva dessa planta é tóxica, portanto, cuidado se você tem crianças ou pets em casa, ok? E aí, o que achou? Gostou? Deixa aqui o seu like e me conta se você já possui essa planta em casa, se ela floresce, se as dicas foram úteis. Eu adoro conversar com vocês. E nos vemos na semana que vem, hein? Até lá! Tchau, tchau!